neurotransmissores, eles vão recompensar a sua mente todas as vezes que você aprende. Então, se você se sente incapaz e não prossegue no comportamento e não insiste em tentar, você limita o seu cérebro. E você perde de receber essa recompensa e você não aprende. E aí você carrega essa crença de incapacidade pensando que não dá conta. Então é muito importante tentar e tentar de novo e tentar mais uma vez até você obter o resultado, aprender e permitir que o seu cérebro se molde diante disso. Então o aprendizado vai ser reforçado com esses neurotransmissores e ele vai ser concretizado, consolidado a partir do sono. É no sono que é formado as memórias. Tem muitas pessoas que não conseguem memorizar e ter uma péssima capacidade de concentração. Se vocês regularem essa questão do sono, muito disso é minimizado. O sono, ele tem um papel crucial, não só na memorização, mas também ele faz uma faxina nas toxinas do seu cérebro. E isso é muito sério, porque tem gente que está com excesso de pensamentos negativos. Uma noite bem dormida tem o poder de aliviar isso. Uma noite bem dormida pode desfazer muitos desses pensamentos que estão intoxicando o seu dia. Existe uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína ela é encontrada nas pessoas que têm Alzheimer. Quando você tem uma noite bem dormida e quando você coloca isso como rotina, essa proteína ela é eliminada do seu cérebro. Então as pessoas que dormem bem, elas têm uma probabilidade muito menor de desenvolver o Alzheimer. A partir de hoje, eu acho que muita gente vai querer dormir um pouquinho mais, né? Então é importantíssimo. O sono ele tem um papel crucial no fortalecimento da mente. E não dá para abrir mão de algo que é tão precioso. Por isso, regule o seu sono. Tenha momentos para você ter esse descanso, porque senão você vai ter prejuízos gigantescos aí. Eu estou falando em alguns prejuízos, mas tem diversos outros. Ok? Vamos para o texto bíblico dessa noite. Romanos 12, capítulo 2. Quem tiver com a palavra de Deus pode acompanhar. Romanos 12, versículo 2. Amém? Diz assim: misericórdia eu aguardo. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavrinha que está associada a esse texto é metanoide, mudança de mente. A mudança de mente, ela acontece, o texto está trazendo no sentido de ser boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a mudança de mente para o texto de Romanos 12, 2, ela precisa acontecer nessa linha. E é exatamente nesses pontos que nós vamos trabalhar. Para qualquer mudança de mente precisa existir um comportamento reforçador, porque se você mudar a sua mente e ficar por isso mesmo, não tem resultado. E é por isso que precisa o comportamento, para que seja desenvolvido algo mais. Então você mudou a sua mentalidade, eu preciso estudar mais a palavra de Deus, ok, muito bom. Mas os comportamentos que vão concretizar isso é levantando um pouco mais cedo, sentando na cadeira, pegando a Bíblia e abrindo ela, que vai concretizar essa mudança de mente. Então, de alguma forma, existe uma ligação muito grande entre a mudança de mentalidade e os comportamentos que você executa. E é por isso que nós precisamos ficar atento aos nossos comportamentos. Então, quando nós precisamos ter uma alteração no sentido
financeiro, no sentido físico, no sentido espiritual, nós precisamos ligar isso a comportamentos saudáveis. E é isso que vai gerar resultados, não apenas a mudança de mente. Mas o texto diz o quê? Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós precisamos fazer alterações na nossa mente? Nós vimos agora há pouco que existe a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de se adaptar diante de situações difíceis. Tem muita gente que faz um esforço muito grande para ser melhor na vida espiritual, para ser melhor na vida financeira, para ser melhor. Se esforça bastante para ser melhor naquilo que faz. Mas sabe como nós vamos conseguir realizar isso, ser melhores de fato? Quando nós colocamos desafios para o nosso cérebro. Todas as vezes que a gente passa por um desafio, o nosso cérebro é fortificado, ele fortalece e aumenta as sinapses, as conexões entre os neurônios. Nós temos ganho, nós aprendemos, e isso fortalece a nossa habilidade diante de diversas situações. Por que a geração de hoje é uma geração que tem tanta dificuldade de pensar? É tudo prático, não precisa exercer o pensamento. As pessoas têm tudo em mãos, não precisa colocar a cabeça para funcionar. E como que o cérebro vai ser desenvolvido se ele não está em atividade, se ele não passa por desafios? Então é exatamente por isso que a gente precisa estar constantemente lidando com esses desafios na nossa mente. Ok? A Associação Americana de Psicologia, ela publicou uma pesquisa e eu achei muito interessante. E assim como essa, depois eu vou trazer mais 2 pesquisas sobre isso. E essa pesquisa afirmou que as pessoas que estudam a Bíblia diariamente ou têm práticas religiosas, elas diminuem 30% do nível de cortisol no cérebro. O que é o cortisol? Cortisol é um hormônio que você tem presente no seu corpo. Ele é naturalmente, ele produz natural. E algumas situações da vida fazem esse cortisol ser um pouco mais intenso, faz a produção dele aumentar. Então, o cortisol ele é importante porque você se movimenta, porque está recebendo cortisol. Você faz as atividades porque está recebendo cortisol. Vai trabalhar porque vem para a igreja porque tem esse cortisol. Mas a partir do momento que você começa a receber grande quantidade de cortisol, isso começa a trazer sérios prejuízos para a mente. Primeiro, porque aumenta o nível de ansiedade, de estresse. Isso pode gerar pensamentos depressivos, pode literalmente te deprimir. E esse cortisol em excesso, ele vai atrofiar o hipocampo, que é uma região responsável tanto pela memória como pela tomada de decisões, pela concentração, foco. Então, o cortisol ele tem um papel importante, mas se ele sai do equilíbrio, ele começa a trazer uma série de prejuízos. E a Associação Americana, ela falou que as pessoas que estudam a Bíblia, isso foi uma pesquisa, elas têm um nível menor de cortisol, diminui 30% do cortisol. Você está recebendo cortisol o tempo todo, porque você lida com problemas no seu trabalho, você lida com problemas familiares, você lida com diversas situações problemáticas. Então o cérebro já está carregado de cortisol. E nós precisamos desse alívio. E a palavra de Deus tem esse poder de diminuir essa quantidade de cortisol que vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, vai gerar diversos prejuízos no seu cérebro. A Universidade de Utah também publicou algo fantástico. Pessoas que têm prática religiosa regular, como a leitura da Bíblia, apresentaram uma redução de 50% do nível de ansiedade e depressão. Tem muitas pessoas que estão lidando com a depressão, com a ansiedade e qualquer transtorno relacionado. E muitas vezes não usa essa ferramenta para diminuir esse nível de depressão, ansiedade ou de estresse.
Então, se você tem a palavra de Deus em casa, ou é um cristão, talvez fazer prática dessa palavra de Deus, começar a ler, começar a estudar, isso vai começar a gerar alguns benefícios. Então, por que não? Será que o fato de sermos adventistas garante esse resultado? Diminuir a ansiedade, diminuir a depressão? Será que o fato de virmos à igreja garante esse resultado? Não, meus queridos. A questão é o estudo diário da Bíblia. Então, isso precisa ser colocado um pouco mais em prática. Isso é uma estratégia poderosa para estar enfrentando a depressão e a ansiedade. E as pessoas não olham dessa forma. Não estou falando que é o único meio. Talvez você vai ter que buscar um tratamento psiquiátrico, psicológico e usar diversas coisas para você aliviar os sintomas dessas doenças. Mas é uma forma estratégica para você ter ganhos diante disso. Então, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de meditar e ter esses resultados diariamente. A Escola de Medicina de Harvard também publicou algo relacionado a esse mesmo tópico, dizendo que práticas de estudos e meditações espirituais diárias pode aumentar a espessura do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro que também é muito importante, porque ela está envolvendo tanto o foco como tomada de decisões. As pessoas que têm, por exemplo, déficit de atenção, TDAH, têm esse córtex pré-frontal bem fininho. É tanto que elas têm muita dificuldade de concentração, elas não conseguem focar, começam comportamentos e param ao longo do percurso. Então, esse córtex pré-frontal, ele pode ser aumentado. Ou seja, você consegue aumentar a sua concentração, o seu foco, a capacidade de tomar a decisão mais assertiva, lendo a Bíblia diariamente e tendo o seu estudo matinal. Então, é algo fantástico. Não perca esse benefício. Ok? E a última pesquisa que eu quero trazer nessa noite. O Laboratório de Espiritualidade de Harvard fez um estudo com 40 mulheres, todas freiras da Igreja Católica. E aí eles monitoraram, através de imagens do cérebro, comportamentos que eu achei muito interessante. Enquanto essas mulheres estavam em oração, esse estudo descobriu que essas mulheres, elas fortaleciam os lobos frontais. Ou seja, começava a ter atividades nos lobos frontais todas as vezes que essas mulheres entravam em oração. Quando elas se reuniam e começavam a orar, havia um movimento nesses lobos frontais, diferente de outros momentos que elas estavam em qualquer outra atividade. O que isso significa? Quando nós queremos nos preparar para algo maior, para algo que talvez gaste muita energia, a oração é uma resposta muito sábia para a gente conseguir melhores resultados. Eu não sei se você já ouviu a frase: puxa, você vai fazer essa prova? Nossa, é muito difícil. Pois então, ora. E cientificamente isso tem um poder gigantesco. A gente consegue obter melhores resultados, porque o foco e a concentração, ela é aumentada, você tem mais atenção para lidar com aquelas atividades. Então você precisa orar mais. Quando você for fazer algo que aos seus olhos é muito difícil, comece a orar, porque existe poder envolvido na oração, cientificamente e também espiritualmente. Então nós precisamos fortalecer a nossa mente. Hoje eu estou trazendo algumas estratégias antes de focar naqueles temas que eu apresentei ali. Nós precisamos fortalecer a nossa mente e nós estamos no lugar certo. E nós podemos fazer a coisa certa para que a nossa mente seja edificada, para que você consiga tomar decisões sábias, decisões assertivas, para a sua vida como um todo e para a sua espiritualidade. Uma vez que nós tomamos decisões assertivas, temos comportamentos assertivos, isso reforça a tomada de decisões e nós começamos a ter ganhos, porque os neurotransmissores são liberados, e aí você sente prazer,
porque você fez algo bom, porque você fez um comportamento que é produtivo. Então, nós precisamos manter esse foco, mas para isso, usar as estratégias certas. Ok? Ciência do Bom Viver vai trazer uma confirmação disso que nós acabamos de passar. A mente deve ser disciplinada e educada, pois quanto mais elevada for a educação e a disciplina, tanto mais perfeitamente poderemos realizar a obra da vida e mais habilitados estaremos para enfrentar as provações e dificuldades que nos podem sobrevir. O poder do domínio próprio deve ser cultivado com cuidado. Os jovens devem ser ensinados a considerar a razão como a faculdade que deve governar as paixões. A mente bem equilibrada e devidamente educada está habilitada a assumir as responsabilidades da vida e enfrentar suas dificuldades e perigos com dignidade e sucesso. Eu não sei se vocês já ouviram falar da geração dopamina. É a geração que nós estamos vivendo hoje. Geração de crianças, adolescentes e jovens que estão o tempo todo em busca do prazer. Infelizmente, as pessoas assumem menos responsabilidades e procuram mais prazer. Então, as pessoas elas falam o seguinte: se isso me faz bem, então por que não? Porque eu não vou fazer isso. E muitos jovens têm se despedaçado em meio às drogas, em meio à bebida alcoólica. Muitos jovens têm perdido a sua vida para as drogas, porque eles têm ido nessa onda de prazer, prazer e mais prazer. As responsabilidades, elas desenvolvem na nossa mente. Elas desenvolvem na nossa mente a percepção de enfrentamento, ou seja, as sinapses, a comunicação entre os neurônios, elas são desenvolvidas. Então, quando você dá uma responsabilidade para o seu filho, você está ensinando e amadurecendo a mente dele. Então, pais, não faça tudo pelos seus filhos. Não deixe os seus filhos deficientes. Sabe como desenvolver uma mente saudável na criança? Afeto e responsabilidade. São dois pontos cruciais que vai ajudar a criança a crescer fisicamente e mentalmente de forma saudável. Então, se você está dando excesso de afeto, isso pode ser prejudicial. Se você dá excesso de responsabilidade, isso pode ser prejudicial. E aí entra um equilíbrio. Você precisa dar responsabilidade, cobrar e também dar afeto. Deus faz isso conosco. Todas as vezes que Deus cobra algo de nós, é pensando no crescimento, no amadurecimento, no desenvolvimento da nossa mente e no nosso sucesso como um todo. Então, nós precisamos também passar isso para os filhos. Queridos pais, não deixem de dar responsabilidades para os seus filhos. Isso é importantíssimo. Porque, sabe, a queixa que eu mais ouço em relação aos filhos não é aprendido. Então, não deixe de dar responsabilidades para essas crianças. E dose isso, equilibre com o afeto, com o amor. Isso passa a ter um resultado fantástico no desenvolvimento. É algo muito bom. Então, olhando para esse texto, nós precisamos de uma mente que tenha autocontrole.